Filipenses, no capítulo 2, versículo 3. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus nesta noite. Vamos passear na palavra de Deus, ver o que o Espírito Santo de Deus tem para tratar conosco. Aleluia. Todos nós tivemos aí nosso dia de trabalho, estamos meio cansadinhos aí, mas o Espírito Santo de Deus, Ele nos refrigera, Ele nos revigora, Ele nos fortalece, Ele está conosco, amém? Aleluia, louvado seja Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero falar nesta noite um pouco sobre humildade, um pouco sobre gentileza, um pouco sobre o que o Espírito Santo de Deus ele deve produzir dentro de nós como cristãos, amém? O Espírito Santo de Deus possa tratar nesse assunto. Versículo 3 do capítulo 2 diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Quero ler novamente. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Podemos assentar. Tem alguma outra versão? Sua versão, se tem uma versão um pouco diferente dessa. Minha outra Bíblia tem uma versão mais. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Fala de novo aí. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Posso ouvir um glória a Deus aí? Aleluia. Amém? Que palavra, né, irmãos? Fala a verdade, hein? Esse versículo aqui já dava para nós irmos dormir com ele e meditarmos até o dia da nossa partida. Né? Nada façais por contenda, por vanglória, sejam humildes, né? Considere os outros maior do que você. Olha o que a palavra de olha que está falando a palavra de Deus, né? Considere os outros maiores do que você, né? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, essa palavra hoje ela é muito dura, muito controvérsia com a sociedade atual, com o homem atual. O homem sempre foi duro, sempre foi uma palavra dura para o homem, esse versículo aqui. Nós vamos ler alguns outros versículos, mas sempre foi uma palavra difícil de aceitar muitas das vezes. Mas a humanidade de hoje está muito pior. As coisas estão muito mais difíceis ainda, porque o homem cada vez ele está mais duro. Cada vez o ser humano ele pensa mais em si do que nos outros. A palavra de Deus diz: olha, pensa mais nos outros do que em você. Se preocupe com o próximo. Mas, irmãos, a dureza do nosso coração às vezes não permite nós nos aprofundarmos no Espírito Santo de Deus verdadeiramente. A palavra de Deus ela nos ensina que nós devemos ser humildes, que nós devemos ser pacientes, que nós devemos ter temperança e todos os frutos do Espírito Santo. Aleluia. Mas o homem de hoje, irmãos, está cada vez, obrigado, irmão, está cada vez mais condicionado ao estilo de vida atual. E isso não é nada impressionante, porque o Senhor Jesus ele disse quando estava pregando a palavra de Deus, dizendo dos últimos dias, quando ele fala que naquele tempo o amor de muitos iria se esfriar. O amor iria se esfriar. O coração do homem iria perder a afeição pelo seu próximo. E nós estamos vivendo isso, irmãos, cada dia mais. Nós estamos vivendo isso cada dia mais forte. E eu quero te dizer uma coisa: essa palavra não é para o mundo. Essa palavra é para você que é cristão. Essa palavra é para o crente, irmãos. Essa palavra não é para quem está ali no bar tomando uma agora que saiu do serviço. Essa palavra é para nós, igreja. Aleluia, louvado seja Deus. Essa palavra é voltada para nós, igreja, casa de Deus, servos de Deus. Porque nós estamos inseridos nessa palavra que o Senhor Jesus ele falou.
nos últimos dias o amor se esfriará. E é verdade, nós vivemos isso. E o ser humano cada vez mais, ele vai sendo preparado, ele vai ficando propício, irmãos, para que o anticristo assuma. O ser humano nunca foi tão amante de si mesmo. O homem nunca foi tão preocupado com si mesmo quanto é hoje, irmãos. Nunca foi, irmãos, quanto é hoje, quanto nós somos nos dias de hoje. O nosso pensamento hoje é trabalhar para crescer, para ganhar mais, para ter mais, para possuir mais. A nossa mente, ela maquina isso, porque é isso que o mundo, é isso que a mídia, é isso que até mesmo hoje muitas igrejas estão ensinando e praticando e plantando na mente do cristão. Você tem que ser mais. Olha a controvérsia. A palavra de Deus aqui fala, olha, você precisa ser humilde. Isso não significa que você não vai crescer e chegar em lugares altos. Não. Jesus era Deus, tinha alguém mais alto que ele, nunca vai ter. Mas ele era humilde. Ele lavou os pés dos discípulos ensinando. Como uma lição, ele lavou os pés dos discípulos, o próprio Deus. Imagina o susto que eles tomaram. O próprio Deus vem lavar o meu pé, que negócio que é esse? Mas ali ele estava ensinando uma lição. Nada fazeis por contenda, por vanglória, para gloriar-te a ti mesmo. Aonde você tiver que chegar, irmão, você vai chegar, não se preocupe. Com esforço ou sem esforço. Aonde Deus propõe para você chegar, você vai chegar. Você tem que dar o seu passo, você precisa se mexer. Mas hoje em dia o ser humano se preocupa demais, irmãos, com isso. E os crentes hoje, a igreja entrou nessa linha de raciocínio. A igreja entrou nessa linha de raciocínio de uma forma muito agressiva. Aonde o pensamento do ser humano é, aonde aquele ali chegou, eu também posso chegar. Aonde aquele ali, até onde ele foi, eu vou mais. Ah, meu amigo aqui virou encarregado na empresa, eu também vou ser, porque eu sou servo de Deus. Amém, glória a Deus, trabalhe. Se for propósito na sua vida, pelo seu esforço, você vai chegar. Mas cuidado com o pensamento e o que você põe no seu coração. Porque não é esse o propósito de Deus. Não é esse o propósito do Espírito Santo de Deus. Dentro da igreja também. Ah, eu também quero cantar daquele jeito, eu também quero pregar daquele jeito, eu quero tocar mais do que o Doni. Eu queria, mas não dá. Posso treinar muito, mas não vou tocar mais do que o Doni, não adianta. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender, mas irmãos, hoje tudo na nossa vida é uma disputa. O ser humano hoje ele disputa de uma forma voraz uns com os outros, para atingir obstáculos, para atingir metas, para atingir objetivos. Desde que começou nas revoluções industriais, desde que começou dentro das empresas, isso foi vindo para a cabeça do ser humano. É disputa, é conquista, é ganhar espaço. E se nós não tomarmos cuidado, nós estamos inseridos numa sociedade que nós não podemos deixar essa linha de raciocínio entrar dentro do nosso coração. Você não tem que desejar ser maior do que ninguém. Você não tem que desejar ser mais do que os outros. Você tem que desejar ser uma bênção na mão do Senhor. Você tem que se alegrar porque aquele irmão, ele é melhor do que você. Que legal. Você tem que se alegrar porque aquele irmão lidera melhor do que você. Glória a Deus. Você tem que se alegrar. E não falar, não, também vou fazer, eu quero fazer mais. Cuidado, irmãos, porque essa foi a linha de raciocínio que enfeitiçou a mentalidade de Satanás lá no céu. Essa linha, eu critico, eu sei separar as coisas boas das coisas ruins, mas tem pessoas, pastor, que não sabem. E hoje nós estamos tendo muitas pregação coach, com a mentalidade do mercado de trabalho. E temos que tomar cuidado com essa linha de raciocínio, porque tem gente que às vezes não entende. Subiu no coração de Satanás ser maior do que Deus. Eu sei que não vai subir no seu coração ser maior do que Deus, mas se não tomar cuidado, irmãos, eu já vi dentro da igreja muitas pessoas querer ser mais do que o pastor.
Muitas pessoas querem ser mais do que o líder, querer ser mais do que o irmão. Eu já vi, irmão, crente disputar até oração, você quer saber? Quem sapateava mais do que o outro. Ah, é, irmão sapateava, o irmão pulava, agora eu vou plantar uma bananeira, quero ver quem é que ora mais que eu aqui. Irmão, e a palavra de Deus fala lá, quando o Senhor falar, não seja que nem os escribas que oram pelas praças, tá? Não, seja mais recatado. O Senhor não fala que nós não podemos atingir e ter objetivos e sonhos. Temos que ter e temos que lutar, irmãos. Temos que ir atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Mas precisamos tomar cuidado para não colocar isso acima de Deus nas nossas vidas. Porque senão nós nos esquecemos, igual o pastor falou domingo, foi domingo eu acho, né? Quem é o dono da bênção? Quem é o dono da vitória? É o nosso Deus. Temos que alegar uns com os outros. A Bíblia diz, alegar que se alegra, chore com os que choram. Tem uma palavra que eu acho muito bonita daquela pregadora, a Sandra, que eu vi uma vez, e aquilo é verdade. Ela fala, muitas pessoas que são seus amigos, até dentro da igreja, vão chorar junto com você quando você estiver na dificuldade. Mas quando você estiver aqui em cima, elas não vão festejar com você. Ela chora na sua desgraça, mas na sua alegria ela não festeja. E o Senhor fala, sede, como é que é a sua versão mesmo? Sede, não seja egoísta. Não seja egoísta. Nem tentem impressionar ninguém. Nem tentem impressionar ninguém. Essa palavra, irmãos, a palavra de Deus, ela é séria, ela é forte. No capítulo 4, no versículo 4 do mesmo capítulo, fala, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada um também para o que é dos outros. Olha que palavra, né? Quer dizer, cuida também dos outros, se preocupa com o próximo. Irmãos, nós não gostamos de pregar utopias, coisas impossíveis, porque aquilo que eu falei, nós estamos inseridos nessa sociedade. Nós estamos inseridos nessa sociedade. A gente está preocupado em trabalhar, em lutar para crescer, e de repente derrubar o encarregado da empresa e virar encarregado, virar chefe, virar gerente. Tem muita gente que está assim. Está orando a Deus, pedindo, é lógico, as oportunidades vão aparecer. Deus vai abrir as oportunidades. Mas nós temos que buscar o dom da bênção. Nós temos que ter no nosso coração a humildade implantada de Cristo. Olha que exemplo maravilhoso. Não seja egoísta. Não queira tudo para você. Não queira só você ser abençoado. Glória a Deus, irmão. Mas quando o irmão trocar de carro, irmãos, glorifica a Deus também, fica alegre, irmão. Não pense, eu também quero. O pastor trocou de carro, também quero trocar. Não pense assim, irmãos. Fala, glória a Deus, que bênção. Eu quero que ele troque por um outro ainda melhor. Glória a Deus. As bênçãos do Senhor vão te seguir, a palavra de Deus fala. E as pessoas querem correr atrás. Enquanto muitos estão aí disputando corrida para querer ser mais do que os outros, irmãos, o humilde no Senhor, ele está na frente, na frente, na frente. Ele está, sabe por quê? Porque a Bíblia ela não mente, a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor vão atrás. Elas vão correr atrás de você onde você estiver. Elas vão lá na sua casa, lá no seu serviço. Quando você menos esperar, de repente chega uma proposta, amigo, então a vaga aqui, você quer a oportunidade de ser um líder, ser um encarregado, ganhar um aumento de salário? Você vai falar, rapaz, não está nem esperando isso. E é assim que Deus age, irmão. Quantas coisas na nossa vida nós nem estamos esperando e acontece assim, ó. Mas nem vai atrás. E quando vê, aconteceu. Você fala, puxa vida, não era nem isso que eu estava imaginando, mas Deus ele vem, ele age, ele move. E aí quando você vê, você fala, onde eu estou, nem enxerguei como que cheguei aqui. Porque o Senhor, ele cumpre a sua palavra na vida do cristão. Ele é fiel. E Ele está vendo as nossas vidas, Ele está vendo o nosso dia a dia, o nosso andar, o nosso caminhar. E nós louvamos e engrandecemos o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Lá em Provérbios, no capítulo 18, olha só o que diz aqui na minha tradução. Busca seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge contra a verdadeira sabedoria. Na outra versão fala aquele que fica sozinho. Qual que fala a sua?
aquele que fica sozinho. Porque, irmãos, as pessoas que têm esse tipo de mentalidade, geralmente são pessoas sozinhas. Sabe por quê? Porque, de repente, se o Doni ficar do meu lado, ele vai atrapalhar meus objetivos, meus projetos. Não, eu quero chegar lá sozinho. A ambição, irmãos, ela não é de Deus. A ambição não é algo de Deus. Os sonhos, sim. Os sonhos podem ser de Deus. Nós colocamos na mão de Deus. Irmão, você acha que José orava? Ele teve sonhos e ele viu. Mas em nenhum momento na Bíblia você vê ele assim, como eu posso dizer, se vangloriando em cima de alguém. A não ser, ele mesmo falando para os irmãos dele, ele fala na maior humildade, que o sonho que ele teve. Ele não fala assim, vocês vão lamber minha bota. Ele não fala assim para os irmãos dele. E ainda assim os irmãos dele agiram com ciúmes, todos nós conhecemos a história. E olha onde ele chegou. Olha o que ele atingiu e o processo que ele passou até chegar lá. Mas ele chegou, irmãos. Ali, quietinho. Quando o copeiro foi sair, foi o copeiro, né? Ou foi o padeiro? Não lembro mais, esses dois sempre me confundem. Quando foi sair para chegar até o rei, ele foi na humildade e falou: você vai estar lá do lado do rei de novo, né? Olha que bênção na sua vida, hein? Lembra de mim, cara. Tá difícil minha vida aqui. Ele foi humilde, irmão. Lembra de nós aí. Lembra de nós. E chegou lá em cima, deu oportunidade para lembrar dele. Fiquei um homem lá. E olha o que aconteceu na vida dele. Irmãos, o nosso Deus, ele é fiel, irmãos. O que ele fala, ele cumpre. O que está na sua palavra vai acontecer. O que está na sua palavra é verdade para nossas vidas. Se a palavra de Deus diz que, olha, eu tenho que desejar que o Diego cresça mais do que eu, não que eu cresça mais que ele. Isso é isso que a palavra está dizendo. Você tem que torcer por ele, amado. Você tem que torcer pelo Doni, você tem que torcer pelo pastor, para que ele seja abençoadíssimo. Amém. Isso é que a Bíblia fala. Que nós não devemos agir pensando somente em nós. E o ser humano de hoje, irmãos, ele insiste. A nossa vida, o ensinamento hoje é que você tem que ser melhor. Você tem que ser melhor. Você tem que correr atrás. Se você não fizer isso, você tem que fazer para chegar lá. Irmãos, cuidado. Você pode chegar sim, é lógico. Tem, como o pastor falou, como é que é o pastor? Ele falou, você tem que dar um passo. Você tem que ter a atitude. A Bíblia quer homem de atitude, irmão. Aleluia. Só que, irmãos, sabe quem vai levar você no ponto máximo da sua vida? O máximo que você vai chegar na sua vida? No seu ministério, o ministério do pastor, quem vai levar o pastor no ponto máximo do ministério do pastor? Não é só a sua atitude, não. É Deus. Porque essa atitude eu vi muitos ter e caíram no meio do caminho. Irmão, se você vê o Neymar contando a história dele, se você vê o Romário, se você vê o Roberto Carlos, todos têm a mesma história de superação. Eu era moleque, eu pegava 5 ônibus, 10 trem para chegar lá no CT, dormia lá, comia um pedacinho, uma migalha de pão, mas eu fui, olha, hoje eu sou o Neymar. Eu conheci pelo menos uns 30 que fez essa mesma vida, e muitos nem acreditam. Não conseguiram. Na área da música, Diego, conheci muitos. Bom, hein? É bom mesmo que coitado de mim. Ixi, rapaz. Eu cresci no meio de música. Falei, cara, esse camarada aí vai ficar milionário. Não sai do lugar. Fez a mesma coisa, não foi. Não adianta. Tem coisa que é igual ganhar na loteria. Ser profissional de futebol é igual ganhar na loteria. É a mesma coisa. É 1 trilhão para um conseguir. Não adianta ficar contando muito com isso, não, irmãos. Nós temos que sonhar, se mover, buscar a Deus. E o que vier de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Se você chegar naquele sonho, louvado seja Deus. Se você não chegar, louvado seja Deus.
Nós temos, irmãos, que torcer um pelo outro. Ser humilde de coração. E não é isso que nós temos visto aí fora. Não é isso. Eu falo para muitas pessoas lá fora, eu falo, eu não sou melhor do que ninguém, porque eu sirvo a Deus. Deus, Ele me ama igual qualquer um que está aí fora. O sangue de Jesus foi derramado, não foi só por você que é uma bencinha na mão de Jesus, não. Não é porque você ganha muita alma, não. Jesus não morreu por causa disso daí, não, irmão. Não é porque você prega, não é porque você canta. Coitado de você. Aquele camarada que está lá, fedido, caído no meio da calçada. Jesus ama ele igual ele ama você. Morreu por ele, da mesma forma que ele morreu por ti. Não tem diferença nenhuma para Deus. A diferença está na nossa vida. A diferença está que nós decidimos servir a Cristo. Deus nos escolheu. E nós estamos no caminho do Senhor. E ainda muitas das vezes ainda para lá, para cá, buscando se firmar. Mas nós temos, irmãos, que começar a levar certos assuntos da Bíblia a sério. Eu sei que a palavra de Deus vai se cumprir, irmãos, o amor vai se esfriar por vários motivos. Olha, eu não sou nem tão velho. Somos até novo, né, professor? Mas eu sou de uma época, já falei isso aqui, repito, isso é chavão de pregador isso aí. Já falei isso aqui e repito. Eu sou de uma época, irmãos, que eu vi minha mãe, com eu criança em casa, acolher pessoa que estava na rua, passando e começando a chover. Colocava para dentro de casa, irmãos. Até passou a chuva, agora vocês podem ir. Eu já vivi isso andando com a minha mãe pela rua. Chuva caía, as pessoas, não, entra aqui, fica aqui até passar. Você não vê mais isso hoje, irmão. Acabou esse negócio aí. Não tinha nem portão nas casas. Que portão que nada, né? Misturava os cachorros, misturava as crianças. Era as galinhas, os galos. Meus galos brigavam com os galos do vizinho. Apanhava dos galos do vizinho. Tinha um galo índio de prata, coisa mais linda. Eu amava aquele galo. Meu vizinho tinha 2 galos índios africanos. Quase matou meu galo. Aí eu tive que fazer um cercado lá atrás da minha casa para o meu galo não sair mais. Porque o galo acabou com o meu galo. Irmãos, e a gente vivia assim, irmãos, se preocupava, as pessoas passavam na rua pedindo comida. Minha mãe e meu pai falavam, entra, senta aqui, come aí. Nem sabia quem era. Hoje em dia, quem faz isso? Imagina, passa alguém lá na sua casa chovendo, você fala, vai morrer congelado. Aqui você não vai entrar. Irmãos, eu repito, essa palavra é para crente, tá? Não é para gente do mundo, não, é para você. Isso é Bíblia, irmão. Você cumprimenta a palavra de Deus, não fica triste com isso não, você está inserido aqui. Você está inserido na falta de amor que Jesus falou. Você está inserido. Nós somos essa geração somos nós. Essa geração somos nós. Nós estamos preocupados com a nossa família, com a nossa casa, com os nossos filhos e conosco. Essa geração sou eu e você. Aceite. Dói, né? Mas Jesus, quando Ele fala, irmão, é para doer mesmo, porque nós merecemos. Nós somos maus. Quem falou isso? Foi o pastor esse dia? Não sei se foi o pastor que eu ouvi falar. E está na Bíblia, a Bíblia fala. Jesus, Ele fala, você é mau. Nós temos que lutar o máximo que a gente puder, irmãos. Mas no fim a gente sempre dá mancada. Nunca consegue ser aquilo que o Senhor quer. Que bom que Jesus é misericordioso. Que bom, irmãos, que bom que Deus é amor. Imagine se não fosse. Você acha que nós estávamos aqui servindo a Deus, bonitinho. Paulo ele fala, não é por merecimento. Não mereço nada. Muito pelo contrário, ele fala, isso tudo que eu estou passando eu mereci. Que venha do Senhor. Porque eu mereço as lutas que eu passo. Não é de graça. Não é à toa. Eu não sou um coitadinho. Senhor, pobre de mim. Não. Ele admite as mancadas, os erros. E nós, seres humanos, irmãos, temos que lutar. O livro de Tiago, capítulo 3.
16, a palavra de Deus diz: porque onde há inveja, há espírito de facção, há ainda perturbação e toda obra perversa. Tem outra tradução que fala uma palavra um pouco diferente do que essa, né? E no Tiago capítulo 4, versículo 3, a palavra de Deus diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Olha isso, irmãos. Porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Irmãos, a gente sempre pede coisa para gastar no nosso deleite. Você quer um carro novo, você quer um emprego melhor, você quer um salário melhor, você quer ficar rico, você quer ganhar dinheiro, pelo menos ter dinheiro para pagar suas contas. Eu sempre falo: Senhor, eu não preciso ficar rico, mas pelo menos o Senhor me mantendo bem, tendo minha casa, tendo minhas coisas, podendo tocar a nossa vida, a nossa família. Tá, glória a Deus, louvado seja Deus. Eu me alegro, hoje eu me sinto rico. Eu me sinto rico, irmãos. A vida que eu tinha, hoje eu tenho uma casa. Um milagre de Deus na minha vida. Deus me deu uma casa. Glória a Deus. Sem ter R$1 na carteira. A Alemã tinha lá 10 mil e pouco de FGTS. Consegui. Deus fez um milagre e aconteceu na minha vida. Eu tenho uma casa. É uma coisa que não dá nem para explicar muito. É só espiritualmente mesmo. Para mim, eu sou rico. Eu faço minhas palavras do meu pai. Porque meu pai falava, brigava com nós e falava: eu sou rico, eu sei o que é ser rico. Ele falava: pai, tá doido? Tá doido? Eu cresci comendo caldo de feijão, porque não era nem feijão. A avó fazia o caldo, o feijão cozinhado, mas só podia comer o caldo. O feijão tinha que ficar lá para pôr mais água depois. Meu pai falava: vocês comem arroz, vocês têm mistura todo dia, né? Somos ricos. Somos ricos, irmãos. Somos ricos. A gente não consegue enxergar tudo aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Eu louvo a Deus por tudo que Deus deu para mim. Isso não impede que eu busque, que eu trabalhe, que eu falo assim: Senhor, se o Senhor me abençoar, louvado seja Deus. Esses tempos atrás eu estava conversando com o Diego, acho que foi lá em Janu. Nós estávamos batendo um papo, nós estávamos falando sobre isso. Eu falei: Diego, a gente não precisa ficar rico para viver da obra de Deus. Você pode viver da música. Você pode viver. Não precisa ser famoso e rico, não. Não precisa, não. Você vive fazendo a obra de Deus. Tem muita gente fazendo a obra de Deus e você nem sabe o nome. Só que Deus, Ele sabe. Glória a Deus. Só que o Espírito Santo de Deus conhece. Nós não. Mas Deus, Ele sabe. Deus valoriza. Deus, Ele dá importância de vida. Aonde, irmãos, você chegar, você tem que ter atitude, você tem que ter vontade. Você tem que dar o passo para Deus fazer. Mas você só vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Você não vai passar. Não adianta nem chorar. Aonde você chegar, glorifique e exalte o nome do Senhor. Seja humilde. Ah, mas Doni chegou lá, por que eu não posso? Irmãos, eu não concordo, eu não compactuo com essa frase. Não compactuo. Não compactuo. Conheci pessoas que fez. Eu já vi pessoas que teve a mesma trajetória que o Silvio Santos fez. Começou lá molequinho vendendo bala na rua, na praça, fala bem, tudo, tal, mas a vida inteira foi a mesma coisa. Você pode fazer igualzinho ele fez, mas você só vai chegar lá, só chega lá onde ele chegou, quem Deus permitir que ele chegue lá. Porque ele só chegou lá porque Deus deixou ele chegar. Mistérios de Deus, irmãos. Isso é mistério de Deus, irmãos. Não é, pastor? Às vezes a gente não pensa: rapaz, você não vai nessas igrejas, a gente fala: Deus, você vai lá em Limeira, vai lá em Ipiranga, a gente, lá no Amazonas, você fala: mas esse homem saiu com uma bermuda e um chinelo daqui, chegou lá no Amazonas, pensou, falando: só tem índio nesse lugar. Rapaz, vai ver como esse homem cresceu desse jeito no ministério. Deus abençoou ele assim. Irmão, ele está lá, sabe por quê? Porque Deus quis pôr ele lá e fazer isso com ele lá. Amém, glória a Deus. Nós oramos e queremos ver o pastor Ednei ali também. Nós queremos, pastor, né? Construir uma igreja de 10 mil pessoas. Seja em Itatiba ou em outra cidade, não sei. Nós queremos, nós oramos a Deus para isso. Mas aonde eu chegar, é onde Deus olhar, o que você vai. Amém. Você deu passo, você fez a mesma coisa que eles fizeram. Alguns nem fizeram com você.
Porque eu admiro o senhor é uma pessoa que realmente é desbravador. Eu falo para você, eu tenho certeza que muitos deles que têm esse ministério enorme, nem fizeram metade do que o senhor fez no ministério. De esforço, de vontade, de dar o passo e ir para cima. Não fizeram. Então lá, o ministério é enorme. E você vai reclamar com Deus por causa disso? Não. Ele está lá porque Deus quis ele. Amém. Ele está lá porque Deus falou, eu quero que ele fique aqui. Minha vontade, não é a sua. O Doni toca mais que muito artista aí, Doni. É o Doni músico. Tem muita gente que não toca nada, não canta nada. Às vezes você não pensa assim, Diego, pô, esse cara não canta nada, uma voz ridícula, uma música horrível, só fala besteira. E onde o cara chegou? Não, esse cara é surdo. Não se mete com essas coisas aí não. Não se mete com essas coisas, deixa isso aí para Deus. Deixa isso aí para Deus, não se mete com essas coisas não. Glória a Deus. Eu prefiro não me meter, eu falo, não. Ele chegou ali, queira ou não, Deus permitiu que ele chegasse. Que Deus abençoe, que um dia ele encontre o Senhor na vida dele. Amém. Mas é melhor não se meter nessas coisas, isso é coisa de Deus, irmão, mas não pode se meter. A gente tem que fazer a nossa parte, amar a todos, sem fingimento, sem falsidade, e se alegrar no Senhor. Você pode ter certeza, irmãos. Talvez você não chegue a ser um gerente, talvez você não vai ser um grande empresário, talvez você não vai ter uma igreja de 15 mil membros, pastor. Talvez não. Mas aquilo que o senhor tiver é aquilo que Deus deu para o senhor. Aquilo onde você chegar é aquilo que Deus deu para você. Amém. E eu tenho certeza que você não vai mendigar o pão. Se você seguir a palavra de Deus, irmãos, é aquilo que eu falo, Senhor, eu estou feliz que o Senhor me deu. Amém. Se o Senhor quiser me dar mais, eu quero. Glória a Deus, não vou falar que eu não quero. Eu quero. Lógico que eu quero. Louvado seja o nome do Senhor também. Mas eu tenho certeza que Deus não vai deixar o teu servo, teu filho, mendigar o pão, porque isso é a Bíblia. Isso é a palavra de Deus. Isso é a palavra de Deus, irmão. O que o Espírito Santo de Deus fala conosco aqui através dessa palavra? Ore pelos seus irmãos. Às vezes a gente só ora um pelo outro quando o pastor pede. Quanto tempo faz que você não está lá na sua casa e falou, puxa vida, eu vou orar pelo Doni hoje, vou orar pelo pastor, vou orar pelo Samuel, vou orar pelo Sandro, vou orar pela irmã Maria. Quanto tempo já faz isso? São práticas, irmãos, que quando a gente vê, a gente não faz mais. Eu já faz um bom tempo. E eu orava muito pelos meus irmãos. Orava bastante. Às vezes vinha um irmão e falava, nossa, eu preciso orar por esse irmão. Eu ia lá e orava. São práticas que a gente deixa ele caindo pelo caminho e depois se esquece de praticar. Porque a gente está tão... Os 5 minutos que sobrou para você, entre aspas, orar, você tem que orar por você. Pelo seu trabalho, pelas contas que você vai pagar, pelos seus filhos. E não sobra tempo para orar pelo pastor, pelos músicos, pelo ministério, pelos irmãos mais velhos, pelos irmãos que estão doentes. Precisamos ser simples e humildes. Quando Jesus, irmãos, que oração é essa? Já vou acabar, já ficar. Quando Jesus, ele falou para o jovem rico, tem muita gente que confunde, não entende, não interpreta a Bíblia direito. Tem muita gente que interpreta a Bíblia e não, mas eu não posso ser rico. Não, a Bíblia não está falando isso. Se fosse assim, então você tinha que rasgar toda a passagem de Jacó, de Abraão, porque eles não foram muito ricos, não foram pouco. Né? José virou governador do Egito, virou milionário. O camarada era rico. Não é pecado ser rico. Não é errado a pessoa enriquecer. Isso é uma coisa de Deus na vida da pessoa. Isso é fato. Não é para todos. Né? Se fosse para todos, todo mundo que aceitasse Jesus aqui no outro dia já está. Não é assim que funciona. Isso não é para todos. Não é. Busque e ore a Deus. Se Deus quiser fazer, amém. Glória a Deus. Mas não é porque você é diferente de alguém, não.
Mas Jesus, aquele moço chega e fala: Senhor, eu cumpro toda a palavra, eu faço isso desde mocinho. E o pai de Jesus falou: ah, é? Vende tudo que você tem e dá para os pobres. Porque Jesus sabia que ele tinha muito. O problema daquele moço, quando Jesus fala, por isso que eu falo, que é muito difícil de um rico entrar no reino do céu. O problema daquele moço, irmãos, o problema do ser humano não é ser rico, mas é ele ser apegado à riqueza, é ele amar o dinheiro. A Bíblia diz que todos os males está na onde? O amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é o que gera a maldade no coração do ser humano. Tanto que tudo que é coisa errada que acontece, 99% é por causa de dinheiro, por alguma coisa. E o problema com aquele jovem, irmão, não é que ele era rico, é que ele amava muito a riqueza dele. E aí eu te pergunto nessa noite, se o Senhor faz essa mesma pergunta para nós, faz a mesma pergunta para você, dona, faz a mesma pergunta para você. Se o Senhor fala: olha, você está rico hoje, né? Me dá tudo que você tem, dá para os pobres. E aí? Ouvindo essa palavra, muita gente vai falar: não, então eu não quero nem ser rico mais, chega, tá bom do jeito que eu estou. Vai que eu fico rico e Deus me pede. Vai que eu fico rico e o Senhor fala: agora você vai doar para todo mundo aí. E aí? Como é que é o negócio? Aí você fala: Senhor, mas a minha mulher vai deixar, o pau vai comer feio. Se eu falar isso aí para ela, vai bater. Meus filhos, vamos comer vivo. Como é que é isso aí, irmãos? Se põe no lugar de jovem rico. Não é brincadeira. Porque tudo que a riqueza traz, aquele conforto, as pessoas se matam quando perdem isso, tiram a própria vida. Muitos tiram a própria vida por causa de perder a sua riqueza. Muitos mesmo. Mas por quê? O amor ao dinheiro. Ter dinheiro é bom. A gente quer ter, a gente quer ser abençoado. É bom, né? É bom, quem não quer ter conforto? Quem não quer? Mas amar o dinheiro, esse é o grande problema. Esse é o grande pecado que tem destruído o ser humano e a humanidade. Quando Jesus estava lá pregando, aquela multidão chega até ele, o discípulo, e fala: Senhor, é melhor dispensar a multidão, porque já está tarde, o pessoal tem que comer. Jesus olhou para ele e falou: ué, dá de comer ao povo. Aí eu acho que um deve ter olhado para o outro, coçado a cabeça, pensando: pô, mas tem, sei lá, quantas mil pessoas tem aqui? A Bíblia só contava homens, né? Mas devia ter, com mulheres e crianças lá, sei lá, bem mais de 10 mil, sei lá quanto. E os homens ainda, naquela época eles tinham bastante filho, né? Imagina cada casal lá, uma penca de criança. Mas eu fico imaginando assim, né? Os discípulos foram lá, tá, eles deviam estar preocupados, sabe com o que, irmãos? Pô, nós vai passar fome aqui. E o Senhor olha para ele e fala: não, divide, reparte com eles. Reparte com toda essa multidão aí. Ele fala: ah, não, meu Deus, repartir com toda essa gente? Mas não vai dar para ninguém isso aí. E o Senhor falou: o que tem aí? Ah, tem uns peixinhos e 5 pão. Traz aqui. E o Senhor multiplicou o pão. E aí os discípulos entregaram para todo mundo e sobrou ainda 12 cestos cheios. Talvez os discípulos estavam preocupados, era com eles, não era com a multidão. Falaram: Senhor, não vai sobrar nada aqui. Tudo que nós juntamos o mês inteiro vai acabar agora. Como é que nós vamos comer amanhã, depois de amanhã? E aí? Como é que vai ser? Eles estavam preocupados, era com eles, irmão, não era com o povo, não. Não vai sobrar, o povo vai destruir isso aqui. E o Senhor falou: reparte. Irmãos, quando a gente pensa mais no próximo do que em nós, Deus multiplica.
Foi isso que Jesus mostrou para eles ali. Vocês estão preocupados com vocês. Reparte isso aí que você tem aí com eles. Deus multiplica. Deus multiplica. Porque Jesus, Ele não falou, não, nós somos aqui em 20, em 12, nós somos em 30, contando com todos os discípulos, ou mais. Mas Jesus falou, não, vamos repartir com eles. Ué? É. Porque eles pensavam mais nos outros do que nele. Isso foi uma lição. Vocês estão preocupados com vocês. Se você estiver preocupado em alimentar essa multidão, Deus vai dar e você vai alimentar essa multidão. A Bíblia diz, muito mais abençoado é aquele que dá do que aquele que recebe. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Nós possamos aprender a ser humilde mesmo de coração. Amém? Glória a Deus. Você tem seus objetivos, você tem seus sonhos. E não há nada de errado nisso. Mas cuidado com o seu sonho e os seus objetivos, irmãos, ser maior do que o amor que você sente pelo seu irmão. Ser maior, irmãos, do que o amor que você tem pela palavra de Deus. Porque muita gente tem colocado os seus objetivos na frente de tudo. E aí depois não atinge, não alcança, sabe o que ele faz? Sai da igreja. Sabe o que ele faz? Deus não é na minha vida. Ah, Deus não é na minha vida. Deus não, vou para outro lugar. E sai, decepcionado. Por quê, irmãos? Porque não entendeu o propósito de Deus na vida dele. Pessoas chegam aqui na igreja, quebrado. Muitos vêm aqui achando que eu quero mudar de vida. Ah, não, você não veio na igreja para mudar de vida. Você veio na igreja para mudar a vida dos outros. Amém. Você não veio na igreja para mudar a sua vida de melhor. Agora eu vou melhorar, agora eu virei crente. Não, irmão. Jesus não te chamou para isso. Jesus, você veio aqui na igreja é para lavar o pé deles que está lá precisando. Amém. É isso, esse é o verdadeiro evangelho. É isso que a igreja faz na terra. Cuida do próximo. E a nossa igreja é um grande exemplo disso. Porque nós temos muitos departamentos que cuidam, né? A área médica, evangelismo. Tem muito homem de Deus, irmão, está lá na África, está nos lugares aí comendo folha, passando dificuldade, mas estão preocupados com as almas. E muitos aqui, nós estamos vivendo bem e estamos querendo ficar mais bem ainda. Esses tempos atrás eu vi uma cantora gospel mostrar, e aí estava fazendo uma entrevista na sacada da casa dela. Escute bem o que eu vou te dizer. Irmãos, que casa, que mansão. Coisa assim, rapaz. Deus abençoe a vida dela. É bênção. Glória a Deus. E aí, irmão, ela falava, porque desde que eu falei, eis-me aqui, Senhor, não sei o que, eu falei, rapaz, eis-me aqui, Senhor, para viver essa vida aí, na frente desse mar. Entra no site da nossa igreja e vê alguns pastores que estão lá na África lá. Vai falar com alguns missionários como é que funcionam as coisas. Estão lá na África, estão em alguns outros países, estão aqui também no Brasil. Pai, tem em nome de Deus é que está fugindo de onça, leão, né, correndo no meio do mato. Esse sim, falou, Senhor, eis-me aqui. Esse sim. Irmãos, é o que eu falo, eu não critico, é bênção nas nossas vidas. Né? Todos nós temos todo o direito de querer subir, de querer ser abençoado. Queira mesmo, irmão. Queira ser muitíssimo abençoado. Mas quando você estiver lá em cima, for um grande empresário, sua empresa estiver faturando aí uns 10 milhões por mês, ora por mim e fala assim, ó, Deus, eu quero que o pastor Deus tenha mais que eu. Amém. Quando você estiver sendo abençoado, fala que meus irmãos sejam mais abençoados ainda.
Mas de coração, irmão, não é de falsidade não. Não é só para os outros ouvir, não. Ninguém precisa ouvir. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe da nossa sinceridade. Deus sabe da nossa sinceridade. Então, se nós não conseguimos controlar isso, que nós oremos para que o Espírito Santo de Deus faça uma obra verdadeira no nosso coração. Que eu aprenda a amar mais o próximo do que a mim mesmo. Amém? Louvado seja Deus. Que essa palavra venha causar um efeito nas nossas vidas. Glória a Deus. Ser humilde. Glória. Verdadeiramente. O Espírito Santo de Deus é humilde. O Senhor Jesus, ele foi muito humilde. Era Deus, irmãos. Deus tinha todo o poder. Todo o poder. Todo o poder. Ele nos ensinou a lavar o pé do nosso próximo. Louvado seja Deus. Eu acredito que o que mais eu falar aqui vai ser de mim, porque agora o Espírito Santo de Deus está falando em cada coração. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Atenta-te para ouvir o que nos diz o Senhor. Bem-aventurados que ouvem as palavras que nos revelou. Escreve no meu coração, eu não quero pecar contra ti. A luz que ilumina o caminho e nos convence a amar e servir. Sua brasa em nossa boca, vem e coloca, Senhor. Purifique as nossas palavras e nos enche deste amor, para que todos saibam do Senhor é todo louvor. Para que o mundo saiba do Senhor é todo louvor. Atenta-te para ouvir o que nos diz o Senhor. Bem-aventurados que ouvem as palavras que nos revelou. Escreve no meu coração, eu não quero pecar contra ti. A luz que ilumina o caminho e nos convence a amar e servir. Sua brasa em nossa boca, vem e coloca, Senhor. Purifique as nossas palavras e nos enche deste amor, para que todos saibam do Senhor é todo louvor. Para que o mundo saiba do Senhor é todo louvor. Para que todos saibam do Senhor é todo louvor. Para que o mundo saiba do Senhor